Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira e hoje nós vamos na nossa quinta semana de ADNP e o assunto dessa semana será sobre testes não paramétricos. Então, recordando o que foi visto em aulas passadas, quando eu quero fazer comparação entre grupos, se eu quero comparar dois grupos, eu utilizo o teste paramétrico T. Se eu quiser comparar três ou mais grupos, eu utilizo o teste paramétrico da nova. Qual é o problema desses testes? É que se você utilizar grupos que eles sejam bem diferentes, por exemplo, um grupo tem 30 observações e outro tem 300 observações, ou se esses grupos não tiverem uma distribuição normal, o resultado do teste pode sair enviesado. E aí você pode estar cometendo um dos dois tipos de erro. O erro do tipo 1, que é você aceita a hipótese nula quando você deveria rejeitá-la, e aí, ou o erro do tipo 2, quando você rejeita a hipótese nula quando você deveria aceitá-la. Então, nesse caso que eu vou mostrar agora aqui para vocês, os testes não paramétricos, eles não têm esses problemas citados anteriormente, ou seja, os dados podem não seguir uma distribuição normal e os grupos podem ser bastante diferentes. Então, com isso, você tem uma maior robustez para poder afirmar se sobre determinada variável os grupos eles pensam de maneira igual ou de maneira semelhante. Então, aqui nós vamos utilizar o mesmo banco de dados que estávamos utilizando, que é a avaliação preço dos carros. Só que para rodar os testes não paramétricos de maneira adequada, nós vamos mais uma vez utilizar de um arquivo de script, tal como vocês estão vendo aqui no PSPP. O primeiro teste que nós vamos lidar é o equivalente ao teste T. Então, se de repente você quer comparar dois grupos e ou as variáveis não seguem a distribuição normal ou elas são bastante diferentes entre o número de observações nos grupos, a sugestão é você utilizar o teste Mann-Whitney, que é esse que você está vendo aqui agora na sua tela. Então, esse mesmo arquivo de script ele vai estar disponível para vocês. E o teste Mann-Whitney consiste tão somente em rodar essas duas linhas aqui. Então, começa informando aqui NPAR testes, então essa primeira linha que você não muda. O início do comando aqui também você não muda. O que você vai mudar é o que está marcado aqui no price e o que está marcado aqui depois do buy. O price é justamente a minha variável numérica que eu quero fazer a comparação. E aqui, após o buy, é a minha variável categórica, do qual eu quero avaliar os grupos. Então, o que é que eu estou querendo fazer aqui nesse momento? Eu estou verificando dois tipos de grupos de carros em relação à aspiração do motor. Se é uma aspiração do tipo padrão ou se é uma aspiração do tipo turbo. Então, essas informações aqui você tem que saber a priori antes de fazer a análise, realizando um teste de frequência na tabela, para você ver quais são as categorias que estão lá. Se tiver textual, você faz do jeito como está sendo mostrado aqui na tela. Então, entre aspas simples, você digita qual é o nome lá da categoria, do grupo que você está lidando. Se não tiver textual, se tiver numérico, aí você digita o número. Se aqui esse é o grupo 1, se aqui é o grupo 2. Então, eu quero saber se o preço do carro muda, ou seja, se ele é estatisticamente diferente a partir do tipo de aspiração contida no motor. Então, a única coisa que você vai mudar é somente qual é a variável numérica e qual é a variável categórica, o resto permanece o mesmo. Então, aqui nós vamos selecionar essas duas primeiras linhas. Vamos aqui no menu executar e eu vou marcar aqui em Selection. Clicou aqui, ele vai abrir uma nova janela informando o resultado do teste. Então, diferentemente do teste T, você não está avaliando por uma média diretamente, mas sim você está avaliando por um ranking de média. Então, isso daqui é uma transformação que o teste faz de pegar uma média e transforma para um ranking de média. Então, mas a interpretação é a mesma, tal como você estivesse vendo a própria média. Então, você veja aqui que o ranking de média do motor do tipo padrão, ele é menor que o ranking de média do motor do tipo turbo. Então, pressupõe que o preço do carro do tipo turbo ele é mais caro que o do carro do tipo padrão.
E aí o teste Mann-Whitney, ele acusa aqui na coluna, entendeu? Do valor assintótico do p-valor, como ele está aqui abaixo de 5%, então você pode dizer que sim, esses dois grupos eles são estatisticamente diferentes. Uma outra maneira de olhar é o valor do teste Z. Então, como se eu quiser avaliar 5% de significância, ou seja, o valor absoluto aqui, então você ignora o sinal, ele tem que ser maior que 1,96. Como é que é maior que 1,96? Então, esses grupos são estatisticamente diferentes. Se você quiser olhar a média original, só vir aqui em analisar, estatística descritiva, você clica aqui em Explore. E aí você joga aqui na Dependent List o preço. E aqui em Factor List você joga a aspiração. E aí você clica em OK. E aí lá no relatório, vou rodar novamente, que eu não marquei a média. Então, voltando aqui no relatório, mesmo procedimento de comando aqui no Explore. Vou aqui em estatística, marca aqui em estatística descritiva, continuar, rodo novamente, agora sim. Ele vai aparecer aqui, ó, que a média do preço do carro do tipo padrão, entendeu? A média está bem aqui, ó, que é 13 mil. Deixa eu confirmar qual é o primeiro grupo. Está aqui. Então você tem aqui, ó, se eu for aqui olhar a aspiração, aqui é a média do grupo total. E aqui está bem descrito aqui o preço do motor padrão é de 12.611 dólares e 27 cents. E a média do preço turbo, 16.298 dólares e 17 cents. Então, eles são estatisticamente diferentes. Só se você quiser olhar exatamente o valor da média original e não olhar o ranking de médias. Mas a interpretação é a mesma. Agora, se você quiser fazer uma comparação com mais de um grupo, e aí você vai utilizar mais de 3 grupos, você vai utilizar o teste Kruskal-Wallis, que é o equivalente não paramétrico para o teste ANOVA. Então, aqui nesse exemplo, eu quero também saber se o preço dos carros eles são diferentes a partir do chassi do carro. Aqui, em aulas passadas, nós vamos analisar 5 grupos que está contido aqui. Só que aí eu vou colocar o primeiro grupo, ou seja, o grupo 1, e aqui eu coloco o último grupo, que é o grupo 5. Só que ele vai fazer a análise de todos os grupos contidos em Carbore. Então, qual o cuidado que você tem que ter aqui? Se você for trabalhar, se você na tua variável categórica ela já estiver em formato texto, então você tem que colocar na ordem alfabética. Então, aqui o primeiro vai ser o carro que está no primeiro lugar em ordem alfabética, e aqui vai ser o carro que está em último lugar em ordem alfabética. Se você não tiver codificado em texto, tiver codificado em número, aqui vai ser o grupo 1 e aqui vai ser o grupo 5. Só que ele vai avaliar todos os grupos contidos nessa faixa. Então, para rodar o teste Kruskal-Wallis, a gente seleciona essa linha de comando aqui e você clica em Selection. Fez isso daí, lá no resultado, bem aqui no embaixo, ele vai dizer, ó, tá aqui todos os grupos. Então, como ele é um teste não paramétrico, ele não é afetado por aqui ter 8 carros e aqui ter 96 carros. Mas aqui ele diz que sim, que existem diferenças entre os grupos. Só que qual é o problema aqui? O problema é que o teste Kruskal-Wallis ele não diz quem é diferente de quem. Então, para isso, o que é que você teria que fazer? Você teria que realizar uma comparação par a par aqui até você descobrir quem é diferente com quem. E aí, esse trabalho você teria que repetir um teste Mann-Whitney. Então, você faria um teste Mann-Whitney de sedã com Wagon, depois sedã com hardtop, depois sedã com convertible, depois sedã com hatchback. Depois depois Wagon com hardtop, depois Wagon com convertible, depois Wagon com hatchback. Depois hardtop com convertible, hardtop com hatchback, depois convertible com hatchback. Então, dá para se calcular quantos grupos você teria que fazer.
Isso daí é uma combinação de 5 variáveis e aí eu vou agrupando par a par. Como é que a gente descobre isso? Vou abrir aqui o Excel só para mostrar para vocês como é que é feito esse cálculo bem rapidinho. Então, quando você lidar com essa situação, você vai fazer uma comparação do total de grupos que você tem aqui e vocês vão compará-lo par a par. Vamos só esperar mais um pouco enquanto meu Excel abre aqui. Então, abrindo aqui uma planilha em branco. Então, você vai colocar aqui igual. Aí vai ser com bin, primeiro comando aqui. E ele vai pedir dois dados. Então, o primeiro vai ser igual a 5, ponto e vírgula, o segundo vai ser igual a 2. Você teclar Enter, então você vai encontrar 10 grupos. Então, você teria que repetir o teste Mann-Whitney 10 vezes. Mas aí você descobriria quem é diferente que quem. Então, essa é a desvantagem do teste Kruskal-Wallis em relação ao teste ANOVA, que ele já dá essa informação para vocês. Então é isso, pessoal. Esse é o resultado da nossa aula dessa semana. A atividade já vai estar disponível no Moodle. E até a próxima aula.